Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos de volta, né? Vários dias aí sem a nossa reflexão diária, né? Tive muito cheio das atividades, não tive como gravar, mas hoje retornamos para mais alguns dias de reflexão. Então, quero lembrar você, né? Dá o seu joinha, viu? Não esqueça de dar o seu like para que o YouTube entenda que você aí do outro lado tem o interesse, né, no conteúdo produzido por mim aqui, que são as nossas reflexões. E como eu sempre digo, lembre de passar adiante, né? Para que mais pessoas possam beber desta fonte, possam refletir a palavra de Deus. Tantas pessoas que às vezes não vão à igreja, não vão à missa nem no domingo. Então, quem sabe um vídeo pequeno desse, uma reflexão simples, como eu procuro fazer, curtas, né? Possa alimentar as pessoas e despertar o desejo de Deus, talvez. Hoje, inclusive nesta sexta, né, da 28ª semana do Tempo Comum, hoje nós celebramos Santa Margarida Maria Alacoque. Então, desde já, pedimos a sua intercessão e vamos refletir um pouco do Santo Evangelho de hoje, que é Lucas 12, 1 a 7. Lucas 12, 1 a 7. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de Lucas hoje nos diz, naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sob os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma quantia pequena? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Esta é a palavra de Deus para a nossa salvação, para o alimento do nosso dia hoje. Irmãos e irmãs, como eu disse, hoje celebramos Santa Margarida Maria Alacoque, aquela, né, que levou a toda a igreja a devoção ao Imaculado, ao Sagrado Coração de Jesus. Então, hoje nós pedimos a sua intercessão. E nesse evangelho, né, Jesus utiliza duas imagens, né? Primeiro, a imagem do fermento, e uma segunda coisa é o nome que ele dá a esse fermento, né, que é a hipocrisia. Ele diz: cuidado com o fermento dos fariseus, ou seja, dos pecadores, daqueles que não têm fé, e ele diz que é a hipocrisia. Por quê? Porque mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente lutando e sendo fiéis, lutando para sermos fiéis, se a gente vai dando ouvido a pessoas que vivem inseridas, mergulhadas no pecado, uma hora a gente pode se convencer de que o pecado é normal. E esse é o perigo, esse é o alerta do Senhor hoje. O pecado não é normal. Eu já disse há algum tempo atrás, né? O pecado nunca vai ser santificado. Quem se santifica somos nós, pecadores. O nosso pecado não. Então, olha o alerta do Senhor hoje. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Por que a imagem do fermento? Quem cozinha, né? Quem cozinha, não só, mas muita gente sabe disso, mas principalmente quem cozinha, sabe muito bem que o trabalho do fermento é crescer a massa. E uma das características das comidas que levam o fermento é que quando você, por exemplo, você vai fazer o pão, você põe o fermento na massa, você prepara a massa e coloca a massa para descansar. É regra, senão não dá certo. E olha o que é interessante, por que o Senhor pega a imagem do fermento? Enquanto a gente coloca a massa para descansar, que é necessário, ou seja, enquanto a massa descansa, o fermento não descansa. Durante o descanso da massa, o fermento trabalha. Aqui está o alerta do Senhor, quando ele vai falar que a hipocrisia dos fariseus pode atingir os pecadores. É quando nós esquecemos de Deus, quando nós nos descuidamos da vigilância, quando nós, às vezes, por atitudes de preguiça, a gente descuida de Deus em nós, a gente descansa de Deus, o pecado não, o demônio não, o nosso inimigo não descansa. Então, como o fermento, enquanto a massa, enquanto o cristão descansa, tira férias de Deus,
às vezes na preguiça de rezar, na preguiça de ir à missa, o demônio, como fermento, vai trabalhando no silêncio. E esse pecado vai crescendo em você, essa preguiça vai crescendo. E por isso muita gente, aos poucos, vai deixando a igreja e às vezes não sei por quê. É porque você foi esquecendo, você foi descansando de Deus. E o fermento trabalha justamente enquanto a massa descansa. Tá bom, irmão, irmã? Olha o alerta do Senhor para nós hoje. Depois ele diz que o nome desse pecado, né, o nome desse fermento é hipocrisia. Hipocrisia por quê? Né? Hipo, a gente sabe, hipo é pequeno, aquele que é menor. Né? Crisia vem de tá ligado a critério, né? Tá ligado à variação, né? Ou avaliação, perdão. Né? Daí, por exemplo, vem o crivo, né? Tem que passar pelo meu crivo. Então, assim, o que é hipocrisia? É um critério pequeno, é um critério reduzido. Então, o que é o fermento dos fariseus? Aqueles que não têm um critério divino, aqueles que não têm um critério santo. Irmão, você e eu, nós sabemos. Ao nosso redor, nós temos pessoas também que o critério de Deus é ou zero ou muito pequeno. Quantas pessoas com a visão errada, com a visão diminuída de Deus? E que muitas vezes querem nos convencer, não é verdade? Você sabe muito bem quantas pessoas ao seu redor querem lhe convencer que é besteira ir para a missa no domingo, que rezar é coisa de mulher, que isso e que aquilo. Então é um critério pequeno, um critério reduzido. Ou seja, é alguém que diz, eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas é uma hipocrisia, porque é uma avaliação, é um critério de Deus muito reduzido. Isso insiste, quer convencer, né? Vocês sabem que é verdade. Então, assim, dessas pessoas, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se afastar em situações pecaminosas. Que não quer dizer, por exemplo, deixar a amizade, não necessariamente, e tampouco tornar-se inimigo dessas pessoas, de jeito nenhum, mas é evitar situações, ser vigilante. Né? Então, seja vigilante. Então, se aquela pessoa te leva a pecar, por que você vai estar com ela o tempo todo? Né? Se o teu namorado não vive a castidade e você, moça, quer viver a castidade, ou você, menino, jovem, quer viver a castidade, mas sua namorada, a pessoa que você está gostando, vem de uma vida e tem uma vida totalmente pecaminosa, então por que você vai estar com essa pessoa? Por que você vai namorar com essa pessoa? Por que você vai viajar sozinho com essa pessoa? Porque ela está acostumada com o pecado. Ela tem um critério de Deus muito reduzido, resumido. Então ela vai lhe convencer que o pecado, ela vai lhe convencer, por exemplo, jovem, que a castidade é besteira, que a castidade é algo retrógrado da igreja. Mas não, a castidade é evangélica. Castidade está no Evangelho e o Evangelho não é atrasado, o Evangelho é atual, é a palavra de Deus, é viva e é vida. Não tem prazo de validade o Santo Evangelho. Mas a pessoa que tem um critério reduzido de Deus, ela tem em mente, ela tem essa visão, essa hipocrisia, essa avaliação pequena de Deus, esse critério reduzido. E ela justamente investe em convencer aquele que tem uma hipercrisia, ou seja, um critério grandioso de Deus, ela quer convencer que essa pessoa que está errada. Não é assim que os fariseus querem fazer, né? Querem desmentir Jesus Cristo, que é a verdade, querem desmentir, armam ciladas para desmentir o critério de Jesus Cristo. Então, estejamos atentos a isso, irmãos e irmãs. Né? O mundo, com seus pecados, com seus defeitos, querem roubar os filhos de Deus, querem roubar os filhos da igreja, você e eu. Então, sejamos atentos. No dia de hoje, que Santa Margarida, que amou tanto o coração de Jesus, nos ensine e nos ajude também a amá-lo acima de tudo, acima de todas as coisas, como ele disse. E que pela sua intercessão desça sobre a nossa vida, as nossas atividades, sobre a nossa fé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.